O Ministério Público Federal e a Polícia Federal dizem que há indícios de que Lula recebeu vantagens indevidas, como apartamentos e reformas em imóveis, doações e pagamentos por palestras via Instituto Lula e sua empresa, a Luiz Inácio Lula da Silva Palestras. Agora, temos sinais aí, indícios de que as empreiteiras investigadas pela Lava Jato teriam levado cerca de 20 milhões de reais, enquanto a empresa do ex-presidente Lula teria levado cerca de 10 milhões. No último domingo, dia 13, houve manifestações no país a respeito da atual situação política do Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tivemos manifestações pró e contra o governo. De acordo com o portal de notícias 247, duas manifestações opostas ocorreram ao mesmo tempo em Porto Alegre, uma no Parcão, o Parque Moinhos de Vento, onde nós tivemos o ato aí reunindo pessoas favoráveis ao impeachment e também contrárias ao PT. Cerca de 2 quilômetros dali, no Parque Farroupilha, conhecido como Redenção, houve então a manifestação em defesa do governo e do ex-presidente Lula. As manifestações e toda essa movimentação desde o final de semana são o nosso ponto, de início aí para o contraponto de hoje a respeito da Lava Jato. Por muito tempo teremos ainda essa pauta aqui no programa. Os convidados de hoje, então, são o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Tudo bem? Olá a todos. Professor Sandro Meiners, do curso de Direito. Professor... Olá, também. Olá. O professor Lissandro Dallanori, então, do curso de Administração. Olá. Olá. E, então, o clima é tenso cada vez mais. Desde o último final de semana, nós temos aí uma polarização muito grande, não é? Como vocês Na verdade, acho que não acompanharam? espera nem uma semana, né? Diariamente nós temos uma notícia bombástica, né? Eu não sei se eu posso começar, quase sempre acaba começando, para fazer um link com as manifestações, porque eu acho que nós terminamos o programa da semana passada discutindo exatamente isso. Eu até discordava um pouco dos colegas aqui do efeito dessas manifestações, né? Na verdade, eu acho que as manifestações acho que não foram tão grandes quanto supostamente a oposição, os opositores do governo interessaria, mas também não foi nem tão pequena quanto o governo imaginava. Eu acho que, eu continuo achando que a manifestação em si, ela atua indiretamente, né? Indiretamente através dos partidos e dos políticos. Com o tamanho dessa... nós tivemos a convenção do PMDB um dia antes, né, no sábado, e o PMDB continuou em cima do muro, quer dizer, esperando um mês de prazo para ver se desembarca do governo ou continua no governo. Eu acho que essa manifestação, pelo tamanho dela, ela ajudou o desembarque do PMDB do governo. Aparentemente, né, a gente viu leituras, eu até acho um pouco apressadas aqui do Túlio e da Rosane aqui da RBS, que ele, no dia seguinte, eu acho que na segunda-feira, eles já disseram que o Temer está montando o ministério já. Eu acho que isso aí também é colocar um pouco o carro na frente dos bois, né? Mas eu acho que tem um outro lado, né? A Carla falou acho que Porto Alegre foi uma das poucas cidades onde houve a manifestação dos dois lados, né? Aí no Parque da Redenção ali, o PT fez uma manifestação, aparentemente segundo a Brigada Militar, com 5 mil manifestantes, enquanto que a outra lá do Parcão era 100 mil manifestantes, isso dados da Brigada Militar. Segundo os organizadores é sempre o dobro, né? Só que eu acho assim, aparentemente o pessoal do PT, os apoiadores do governo, acho que eles não entenderam o impacto das manifestações, né? Obviamente, como o governo devia fazer isso, e o ministro Jacques Wagner fez isso diminuindo a importância das manifestações, dizendo que essas manifestações são organizadas por organizações empresariais, como a CNI, a Fiesp, em São Paulo, que é verdade realmente, né? Até houve uma concentração lá perto acho que da Fiesp, lá em São Paulo, né? Perto do MASP ali. Mas eu acho que elas não podem ser ridicularizadas. E do meu ponto de vista, essa história dos coxinhas, de ficar assando coxinhas ali na Redenção e tal, eu acho que, na verdade, essa estratégia é completamente equivocada, né? Porque na verdade, ridicularizando as teses contrárias, eu acho que a tese correta seria tentar convencer quem não concorda com a gente da verdade das nossas afirmações, e não
diminuindo as teses ou ridicularizando. Isso aí só vai levar a uma polarização, né, e que vai perder ainda mais... Os bonecos infláveis poderiam ser a resposta a esse deboche, professor? Os bonecos infláveis mas do Lula? Acho que as coxinhas realmente eu acho que é um negócio muito diminutivo, não? E pejorativo, mais do que os personagens. Porque quando tu fala dos coxinhas, tu tá dizendo que todas as pessoas que não concordam com as tuas ideias, quer dizer que elas não têm uma inteligência política, sei lá. Mas eu acho que tem eu fiz uma leitura também na semana passada aqui sobre as manifestações e eu disse que esperava as manifestações para ver o rumo que as coisas iriam tomar. E eu fiz a mesma leitura do resultado do professor Pereira. Eu acho que o governo se surpreendeu com o tamanho das manifestações, porque ele acreditava que seria muito menor, mas eu acreditava que elas seriam maiores. Não só a oposição, eu acreditava que elas eram maiores. Mas acho que teve um ponto positivo. O fato do Aécio e do Alckmin terem sido hostilizados na manifestação, isso demonstra que o objetivo das manifestações não é simplesmente uma questão partidária, é uma questão de inconformismo de uma parte da sociedade com o que está acontecendo. Digo uma parte. Desculpa, só para te interromper, tentando ajudar. No caso das manifestações aqui em Porto Alegre, dos apoiadores do governo e do PT, havia um deputado, né, e que obviamente participava das manifestações, né? Um deputado federal que até falou na televisão. Então, eu acho que é um contraste, entendeu? Do tipo de... Quer dizer, as manifestações, de um modo geral, apesar de ter CNI ou que seja, os empresários apoiarem, parecem mais espontâneas, certamente, eu vou afirmar que são mais espontâneas do que essas que nós vimos na redenção, né? Porque alguém teria que comprar as coxinhas, pagar as coxinhas, distribuir as coxinhas, etc. e tal. Então houve uma certa, do meu ponto de vista, a leitura que eu faço é uma certa organização política, digamos assim, melhor dizendo, partidária. Mas tem um detalhe que eu quero chegar aqui, que eu acho importante. O discurso do PT hoje é de que a elite se volta contra, vamos dizer assim, o governo. A elite quer derrubar o governo. Mas que elite? Porque os empreiteiros, os grandes empresários que se locupletaram às custas do erário público há muito tempo, fazendo conchavos com as pessoas que, e não é só o PT, né, com os partidos que comandam as estatais, que estavam, vamos dizer assim, com o poder nas mãos e estavam escolhendo diretores que estavam lá trabalhando não em prol da estatal ou em prol do governo, mas trabalhando sim em prol dos partidos ou de benefícios próprios, oferindo vantagens econômicas de forma indevida, praticando verdadeiros crimes contra a administração pública. Quer dizer, eu não consigo visualizar esse discurso, né? Porque as pessoas que foram defender o PT nas ruas não são as pessoas que foram defender o Bolsa Família ou o ProUni. Não, as pessoas que foram lá foram defender um quinhão pessoal. Se fosse fazer uma enquete, muitas das pessoas são ocupantes de cargos, detentores de cargos, seja em qualquer um dos entes públicos. Na verdade, a leitura... qualquer um dos graus, seja nos estados, municípios, enfim, existe um interesse partidário bem definido nessa questão. Não era a população defendendo. Mas eu acho... E até a própria Dilma pediu que não ocorresse manifestação. Mas eu acho que tem também... Acho que foi prudente da parte dela. Eu acho que tem ex-eleitores do PT, com certeza, no meio daquelas manifestações. Classe média, porque o PT, na verdade, no berço do PT, é um partido de classe média. Sempre foi apoiado do funcionalismo público e não daquele de menor remuneração. Eventualmente, em função desses programas sociais, o PT, no meu ponto de vista, preencheu um espaço que antes eram preenchidos por partidos de direita, os chamados grotões, que antes era a Arena que dominava, depois a gente teve o PFL, sei lá, esses partidos que dominavam. E com esses programas sociais, o PT conseguiu se aproximar desses grotões não muito letrados, entendeu? Que politicamente são mais fáceis de serem manobrados. Antes eram manobrados pela esquerda, pela direita, hoje, em algum modo, pela esquerda, entre aspas, né? Mas as manifestações em São Paulo, por exemplo... Mas não é só o PMDB que se vale dessa questão, né? Se a gente for analisar, né? Do PT que tu... Desculpe, o PT. Nós vamos ter o PMDB, nós vamos ter, em certo ponto, até alguns outros partidos da base aliada do governo, que, por exemplo, dominam alguns estados do Nordeste, onde a pobreza, enfim, esses grotões são mais latentes, são encontráveis com mais facilidade, pelo difícil acesso da informação, enfim, a falta de recursos básicos mínimos em alguns locais, onde, obviamente, qualquer pequeno recurso, qualquer pequeno, vamos dizer assim, incentivo, né? Seja com uma Bolsa Família, seja com qualquer outro tipo de benefício de assistência social, ele acaba sendo impactante e acaba fazendo e formando opinião e apoio político e apoio,
que eles precisam para se manter no poder. Então tem toda uma questão... Tem, né? mas eu acho que essa descaracterização, ou melhor, essa tentativa de descaracterização, seja por parte do governo, seja por parte do PT ou da CUT, eu acho que ela não se justifica. Porque essa massa de pessoas que saíram tem interesses difusos. 1.400.000 pessoas têm interesses difusos, não especificamente, como se diz, a elite. Claro, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha que mostra que o nível de escolaridade dessas pessoas era relativamente alto, né? E a faixa salarial média também era bem acima do pessoal que é beneficiado com Bolsa Família, etc. Mas isso é a classe média, é uma classe de ressonância que saiu. Eu acho que ela não pode ser menosprezada, e é aí que eu acho que a estratégia do PT e tal está errada. Eu acho que tem que tentar discutir, né, porque esse pessoal repercute, sobretudo é o pessoal que repercute da imprensa. Mas, professor Pereira, eu vou trazer aqui, desculpe, o Lisandro quer falar, mas eu estou falando demais. Eu só quero fazer uma colocação que eu já fiz aqui em programas anteriores. Por que é a classe média que está na rua? Porque, insisto, porque a classe mais privilegiada foi favorecida e a classe menos privilegiada também foi favorecida. Os programas de assistência social favorecem o pobre e os benefícios foram dados aos muito ricos. Então é a classe média que tem que reclamar, porque é ela que paga tributo, é ela que produz, então é ela que sofre com a dificuldade econômica. Quando a inflação e a economia são afetadas, né? Aumento da inflação, a economia afetada, crise na bolsa, commodities, isso afeta quem produz, né? Então é essa população que está incomodada. Não, só para concordar contigo, apesar que o programa tem que ser contraponto, mas não tem... Não, dando dados assim que justificam a posição. Por exemplo, não faz muito tempo, tanto a Dilma no primeiro mandato, no início do primeiro mandato, e o Lula no final do segundo mandato, eles tinham 80% da aprovação. E esse 80% da aprovação é classe média, é o pessoal que... Né, a pesquisa é feita com uma amostra que tem uma margem de erro de 5%, entendeu? Então, quando a política econômica do governo, não só a política econômica, mas a posição, enfim, toda a gestão do governo era apoiada pela população, a classe média também apoiou. Se a classe média não apoia agora, é porque exatamente o cenário mudou completamente. Bom, vou fazer minha leitura então das manifestações, como nós deixamos na semana passada em aberto, não é? E eu tenho um contraponto um pouco diferente sobre as manifestações. Eu entendo que o movimento em si ele foi gigantesco. Talvez não no número de pessoas esperadas, mas pela forma que aconteceu. Nós nos preocupávamos muito até pela questão da ordem, se nós não teríamos momentos violentos nesse processo. E eu acho que a resposta foi bem clara. Não é? O movimento é um movimento pacífico, ele busca uma mudança, busca se desatrelar de alguns entes públicos e partidos políticos e ter uma identidade de país. A gente vê isso pelas próprias cores que predominaram nas manifestações nas mais diversas cidades. E isso eu acho que trouxe um recado muito forte. E eu acho que daí sim o setor político não sabe o que fazer. Por isso que nós não estamos percebendo manifestações de, como nós já vimos no passado de manifestações, não, vamos reduzir o número de ministérios, vamos cortar CCs. Existiu uma proatividade do próprio governo em dar uma resposta às manifestações anteriores. Dessa vez não se teve argumento e não se conseguiu construir uma resposta. O que nós vamos fazer? Porque não tem alternativa, não é? Nós, a cada momento, nós nos encontramos com novas notícias assustadoras. E o próprio PT, e aí o PT partido, erra muito no seu posicionamento. Eu já falei isso. Erra extremamente no posicionamento, venha a ser pelas coxinhas, ou venha a ser por declarações extremamente desnecessárias em momentos que não deveriam ser assim. Mas eu acho que o governo, primeiro porque foi surpreendido, segundo porque o governo está numa situação difícil. O governo não pode esquecer... Muito difícil, porque ele tem a questão do impeachment tramitando, e aí a voz das ruas, ela pode dar celeridade a qualquer coisa que tramita no Congresso Nacional, né? Pode dar uma urgência que não existe. Esse é um fator. Tem o outro fator que o PT não pode esquecer, e o PMDB também não, que é o que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, e é o que afetaria Dilma e Temer, a chapa majoritária. Então, o que acontece? Então, a resposta que o governo vai dar, ela tem que ser muito bem medida. Claro. Se a resposta vai ser botar o Lula no ministério, né, a gente não sabe, isso pode acontecer. Isso já é um pouco de desespero, eu acho. Isso pode ser uma situação, ela tem os dois lados da moeda, só tem duas alternativas. Ou é um tiro no pé, e obviamente a hemorragia vai liquidar com o governo, ou o Lula vai conseguir fazer articulação política pelo aspecto eleitoral com o PMDB,
Ele tem essa capacidade porque há caciques do PMDB que são próximos do Lula, a exemplo do Calheiros, né? E que poderia restabelecer uma certa unidade para travar o processo de impeachment. Talvez até tivesse o preço de tentar paralisar também o processo do Cunha, né? Talvez tivesse que barganhar, e eu acho que o Lula barganharia, é uma coisa que a Dilma tem dificuldade de fazer, acho que o Lula teria essa articulação, até porque ele não tem muita alternativa, né? Ele está numa situação difícil. O que o Ministério Público de São Paulo fez com ele, embora tenha sido um abuso sem tamanho, mostrou que os promotores, na verdade, queriam um holofote daquele fato, tanto é que a juíza imediatamente declinou da competência, com bastante celeridade, já encaminhou para a Justiça Federal de Curitiba, lá para o Sérgio Moro, mas isso mostra que ele está fragilizado, né? E há provas que estão criando um cenário negativo. Então, a figura dele, ela tem o lado político, que pode ter um certo peso ainda, mas no lado da imagem perante a população, ela está arranhada a credibilidade dele. Claro. Professor, inclusive o Lula, ele declarou, né, nós temos aí um dado da Rede Brasil atual, então, trazendo esse enfoque, o Lula afirma, estou participando do caso mais complicado da história jurídica do país, e ele ainda diz, espero que me peçam desculpas, porque ele está convicto, né, de que o resultado final vai inocentá-lo. E talvez, neste espírito, ele assuma confiante venha a assumir, né, confiante esse ministério de uma forma que não se sabe realmente como vai acabar. Não poderia ser outro discurso. Veja bem, não pode ser outro discurso. Qualquer pessoa que é apontada como autora de alguma coisa, quando ainda resta toda a questão processual pela frente, porque ela está recém na fase de investigação, isso é interessante dizer, né? Estão apenas investigando. O processo vem depois, vai precisar uma denúncia. Se ele for ministro, muda o foro, quer dizer, ele vai ter foro privilegiado, teria que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas as investigações teriam que passar por autorizações do Supremo Tribunal Federal, mudaria totalmente o panorama. Por outro lado, por mais que as investigações permaneçam em Curitiba com o Sérgio Moro, nós não sabemos ainda a extensão da denúncia, a extensão das acusações que existem contra ele. Tem muito cesa aí, né? É muito preliminar ainda, né? Nós vamos ao intervalo, professor. Claro. Com certeza, a complexidade do caso, né, um maior esquema de corrupção, a maior investigação, né, um esquema de corrupção que nós já tivemos na história. Eu não falei sobre isso, no próximo bloco a gente vai voltar. Voltamos com a questão do impeachment. O suspense aí. A gente volta. Voltamos a falar de impeachment, de Lava Jato. E das manifestações, acho que só que depois eu vou fazer o contraponto do Lisandro ali, da questão dele achou que foram muito grandes as manifestações, só queria fazer uma provocação. Os jovens não estavam nessa provocação, eles estavam lá no Lollapalooza. Havia muitos jovens em ambos os lados. Mas a pesquisa do Datafolha mostrou que a participação ali realmente foi majoritariamente pessoas acima de 36 anos. Praticamente 70% tinha acima, né? Então, onde está? Agora imagina quando os jovens entrarem na manifestação. Veja bem, e se nós lembrarmos 2013, quem eram os manifestantes de 2013? O oposto, né? Então aí levaria outro programa para a gente discutir essa questão. Será que os jovens são alienados? Né? Não creio. Uma provocação, pois é. Mas eles não estavam lá nesse momento, né? Então, eu acho que mas se fosse passagem de ônibus, como 2013, então a gente tem que ver, realmente aí eu acho que seria um outro enfoque, será a perda de idealismo. A questão da renda também, como o professor fala, é um sinal, né? Essa camada da sociedade que realmente não é tão jovem assim. Estou sugerindo pautas para contrapontos vamos futuros. ao intervalo e voltamos com mais contrapontos. Não sai daí. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você.
O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Voltamos com o Contraponto e hoje reavivando a discussão aí da Lava Jato, que a cada semana e nem mesmo uma semana espera para que nos jogue mais fatos horripilantes, né? De fato, né? Realmente... As bombas são em diárias. ambos- Que nós estávamos discutindo era a sentidos. questão que era, até, digamos, hoje pela manhã, ou ontem à noite, a bomba da vez, que era a posse, quase certeza, né? Os meios de comunicação dão quase certa a aceitação. Destacando do- para o nosso ouvinte, né? Porque nós estamos na Telespectador? terça-feira, nosso telespectador. claro, ouvinte, na né? terça-feira. Exato, terça-feira, dia 15 de março. Ou para o telespectador que está ligando a TV agora, né? Então, no bloco anterior, a gente terminou com essa discussão, né? Sobre se o Lula assume ou não assume o ministério e quais são as consequências se ele eventualmente assumir o ministério, né? Então, houve uma bomba que depois acho que a gente pode discutir e também debater um pouco, que é o episódio da delação do Delcídio Amaral, que envolvendo o ministro da Educação, Mercadante. Mas talvez, na minha opinião, eu acho que isso deu uma freada na decisão do Lula. A tendência é que ele aceitasse essa, né? Porque talvez aí, examinando os antecedentes, né? A juíza, de quem se esperava que saísse uma decisão, digamos assim, de grande impacto, né? Tanto que o próprio andar lá de onde ela trabalha, como é que chamaria isso, Sandro? Comarca? Do fórum Do da fórum comarca lá de São Paulo. de São Paulo, né? Todo o andar foi fechado, ninguém podia entrar lá porque a juíza ia tomar essa decisão. E a decisão que ela tomou foi simplesmente empurrou com a barriga, entendeu? Mandou pro juiz federal. Mas, na verdade, assim, ó, eu faço a seguinte leitura, né? As duas investigações, elas tinham um ponto de conexão. Foi o argumento dela. Tanto que os promotores de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, havia solicitado informações para a Lava Jato e essas informações haviam sido acrescentadas na investigação que eles tinham. Por mais que eles aleguem que o fundo deles, da investigação, a base da investigação era a cooperativa, né, aquela cooperativa de habitação e que aquele fato é de competência da Justiça do Estado, no momento em que ela se mistura com a Lava Jato, porque se falou de OAS, se falou da questão do Lula, da Petrobras, enfim, está tudo envolvido naquela questão. Então, acho que a juíza ela tomou uma decisão prudente, porque nós teríamos, na verdade, dois processos tramitando sobre o mesmo objeto, se criaria um imbróglio jurídico. Aliás, falando em Aécio, professor, mas conclua seu pensamento. O que eu estava querendo dizer é que nós temos hoje o Sérgio Moro, que foi a figura de destaque nas manifestações, o pessoal tinha máscara do Sérgio Moro, isso e aquilo. Essa juíza, que era completamente desconhecida, ela passou a ser também de grande interesse da mídia, né? E ela, é isso que eu queria dizer, ela fugiu dos refletores, digamos assim, na medida que ela repassou a decisão pro juiz de Curitiba, ela saiu fora da agenda, digamos assim. Aí, onde é que entra o Lula nessa história? Com a decisão para o Sérgio Moro, né, federal, isso conecta com o Lava Jato. Aí, o fórum privilegiado do Lula, acho que se torna mais importante do que antes. E daí, talvez, a urgência dele tomar uma decisão hoje ou nos próximos dias, né? Por outro lado, falávamos em oposição, agora o professor tocou na questão da oposição, nós temos que mesmo a Folha, né, que é considerada aí um dos veículos que seria contra, né, o governo, a coluna da Mônica Bergamo destaca, então, que o impeachment ele volta a ser, para parte da oposição e seus aliados, o caminho tido como mais viável, né, para essa tentativa considerada urgente de afastar a presidenta. Então, PMDB e PSDB têm essa pressa na solução da crise, por serem cada vez mais frequentes, né, as informações que dão conta aí de vários dos seus principais líderes como atingidos, né, por delações premiadas. Pois é, aí que tá, eu acho que a entrada do Lula tem esse lado dele, mas eu acho que hoje não é tão importante isso.
quer dizer, importante para ele, para a família dele. Mas eu acho que para o governo, as manifestações, eu discordei um pouquinho do Lisandro do tamanho delas, mas elas têm um impacto importante no Congresso. Politicamente, as manifestações reforçaram aqueles que defendiam o impeachment. Então, o que acontece? Se o Lula entra no governo e adquire fórum privilegiado, claro, isso é bom para ele, mas na visão do governo, isso empurra o impeachment bem lá mais para frente, né? Porque dificulta todo o processo. A pergunta é, por que a leitura de ser bom para o Lula ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Eu tenho minhas dúvidas que isso seria Também bom para o Lula. tenho minhas dúvidas. O que aconteceu? Não, eu acho que o que aconteceu a partir do mensalão? Em que já havia uma composição de ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua imensa maioria, indicados pelo próprio Lula. Né? E o que aconteceu? Os próprios indicados do Lula foram as pessoas que condenaram, José Dirceu, enfim, os ministros tiveram, em que pese, uma posição mais radical aqui, Joaquim Barbosa um pouco mais perseguidor, os outros um pouco mais centrados, alguns fazendo defesa, enfim, mas no final, né, no frigir dos ovos, no final do processo, muitas pessoas foram condenadas e apenas o Lula ficou de fora porque não sabia, não tinha ouvido nada e não conhecia o que tinha acontecido. Né? Isso que ele disse 103 vezes no depoimento, não sei, a palavra, Exatamente. A frase predileta dele, 103 vezes ele disse não sei. É uma expressão que não compromete. Não, claro, mas eu acho que... não sei. Não, eu também acho. Eu estou dizendo os que os avaliadores políticos, os experts, aí estão avaliando se seria bom para o Lula ou não. Porque a partir do Delcídio, também o Delcídio não adiantou nada ele ter fórum privilegiado, porque acabou também sendo preso, né? Eu acho que mesmo o Lula sendo ministro, acho que vale a mesma coisa, né? Mas é essa leitura que eu quero fazer. O Delcídio, sendo senador da República, talvez... Em exercício. Em exercício, talvez o senador... líder do governo. Líder do governo, mas o senador que era um expoente do PT no Senado, né? Talvez junto com Humberto Costa sejam... Os dois pilares lá. Exatamente, né? Talvez Tião Viana, enfim, não sai muito desse pequeno grupo de gestão. Exatamente. E ele acaba sendo preso por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, ficou preso vários dias e, na verdade, pelo que parece agora, ele só conseguiu obter liberdade provisória porque ele fez uma delação, porque ele sentou na mesa e resolveu, né, dizer o que sabia. E aí aparece agora, se é que essa informação vai se confirmar na sua plenitude, que já está confirmada, né, que efetivamente Mercadante teria oferecido dinheiro, quer dizer, então ele traz à tona uma informação nova que chega muito mais próximo da presidência. Aí que tá. Chega muito mais próximo. Aí é que o Lula entra nessa história. Mas eu acho que aí é que está o erro, de novo, no processo que o PT está fazendo. Nessa questão de proteger, e concordo com o professor Sandro, eu não sei se no Supremo ele vai ter uma proteção. Porque nós temos um ingrediente totalmente diferente agora que nós não tínhamos no mensalão. Que é as delações. Que é o processo que, gerado pelo próprio mensalão, que as pessoas que não entregaram aquilo que sabiam foram duramente penalizadas, não é? Sofreram o crivo da lei e pensamos aí no grande operador lá do mensalão, o Marcos Valério. Marcos Valério, aí que quis até fazer um depoimento agora, né? Para Lava Jato, quis se auto-convocar para o processo. Querendo aproveitar agora o momento para também ganhar um abono, digamos assim, no processo. Esse talvez venha a ser o grande problema, se ele vai para o Supremo. Porque hoje o volume de informações que nós recebemos é mínimo. Pensando melhor, eu acho que a questão do Mercadante, que a gente não examinou ainda, mas o Delcídio, na verdade, devolveu o que fizeram com ele, né? Porque, na verdade, o assessor do Delcídio gravou o Mercadante. Então está gravado isso. Então, só estava esperando a aceitação pelo ministro Teori Vázquez, Teoriza Vázquez da delação do Delcídio. Com isso, liberou a informação, né? E foi gravado, quer dizer, teve 3 encontros. No primeiro encontro, o assessor não gravou. Os outros 2 encontros ele gravou. E aí eu acho que chega na Dilma. Porque o Mercadante... É um homem forte. Claramente. Não, e a gente sabe que os principais assessores da Dilma, pelo menos mais próximos, não do Lula, mas da Dilma, é o Eduardo Cardoso e o Mercadante, o Luiz Mercadante. Que é os 2 grandes apoiadores hoje dentro do governo. Então essa situação ficou complicada. Então eu só queria arrematar com a história do Lula, né? Quer dizer, tem o lado dele, que já a gente sabe, e como isso seria bom para o governo nesse momento, né?
eu acho que a entrada do Lula no governo, seja como for, eu acho, ou avança um impeachment, a Dilma ficaria impedida, né? Ou o Lula entra no governo e ela passaria a ser rainha da Inglaterra, das duas maneiras, porque o Lula vai ser o principal assessor, mas na verdade, eu acho que realmente há uma confusão política, né, enorme nessa, né, e de qualquer jeito eu acho que o governo está completamente perdido. Professor Sandro, nós no intervalo, eu creio, não lembro agora, falávamos sobre essa questão, né, de o Lula, a eventualidade, né, na eventualidade de ele assumir esse ministério, essas duas opções, né, que o senhor também vê como duas opções. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que se o Lula entrar no governo hoje, ele vai atrair uma parte do PMDB, não todo o PMDB. Porque o PMDB está rachado, por mais que tenha demonstrado uma certa unidade naquele momento, o PMDB do Rio Grande do Sul, o PMDB de Santa Catarina e alguns outros integrantes... E o PMDB não é confiável de jeito nenhum, né? No caso do Renan Calheiros, que de manhã ele estava com o pessoal do PT, com o Lula, né? Tomou café com o Lula e jantou com o PSDB à noite. Mas o que eu acho? Esse PMDB do sul do país não é favorável a nenhuma aproximação com o Lula, podem ter a mais absoluta certeza, né? Estão querendo desembarcar do governo, já queriam ter desembarcado, só não desembarcaram porque o PMDB conseguiu ainda se manter íntegro nessa questão. Então tem essa questão de atrair um determinado poder político dentro do Congresso que poderia obstruir, que poderia trancar o andamento do impeachment. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que o Lula teria essa capacidade de articular. Que é a meta do governo. E talvez atrair até algumas outras forças políticas, né, para o processo. Ele tem essa capacidade de articulação. Isso é um mérito dele. Ele é um grande orador, é um grande articulador, né? Agora tem o outro lado. No momento em que a população vê o Lula embarcando novamente no governo, o Lula, depois de tudo isso que a mídia já produziu, já demonstrou, a questão do pedido da prisão, a condução coercitiva, em que pesem serem medidas, no meu ponto de vista, juridicamente ilegais, elas trouxeram um prejuízo à imagem irreparável, né? A população não vai aprovar essa medida e o risco em um próximo movimento de rua da população, haver um superdimensionamento da população na rua, aí sim, cobrando definitivamente do Congresso uma solução. Eu vou fazer eu tenho um pequeno contraponto em relação ao que eu acho que pode ser o oposto. Professor, Sandro. Temos 2 minutos, pode ser pequeno mesmo? Pode ser pequeno mesmo. Não, o ponto que eu acho é o seguinte, a entrada do Lula, eu acho que a entrada do Lula, ela vai conseguir alguns apoios, eu acho que atrasa um pouco o processo de impeachment, mas eu acho que vai ter uma consequência muito, muito complicada do ponto de vista econômico. Né? Então, acho que nós podemos falar no próximo bloco sobre Eu isso. ia propor justamente a questão da crise econômica, e o professor que vem, né, do curso de administração também, em conjunto com a perspectiva econômica do professor Pereira, podem nos ampliar essa questão nesse último bloco. Também sugiro que voltemos à questão do impeachment, mas antes, né, eu acho muito importante, esse como um programa de debate, de reflexão, acho muito importante também nós levantarmos uma outra motivação, que não digo daqueles que ficam em cima do muro, mas daqueles que não são nem pró, nem contra, mas que têm essa memória, né, essa história muito bem guardada, que consegue comparar, né, o que foi a perspectiva que era dada por um governo de direita, não? E por um governo que começou então com essa proposta, né, de trazer uma perspectiva esquerdista, né, para a nação. Mas é uma sugestão, acho que um programa inteiro serviria para isso, né, para nós conseguirmos ampliar totalmente a questão. Mas voltamos para esse último bloco aí, com essas possibilidades de conversa, de debate. Não saia daí. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte,
Sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Olá, voltamos então com este último bloco do programa de hoje, o Contraponto, que debate mais uma vez, e quem sabe por algumas semanas ainda, né, essa questão da Lava Jato. Cada semana temos aí um fato novo. Estávamos falando sobre as perspectivas aí a partir de um possível impeachment, a adesão ou não, né, a resposta positiva ou não do presidente Lula para essa inserção, né, como um ministro, né, durante o governo Dilma. E também eu convidei ainda que nós convidei para que nós pudéssemos fazer uma reflexão de cunho mais histórico, assim, na perspectiva dessas pessoas que não são nem pró nem contra, mas que tendem a uma avaliação mais fria dos fatos, mais racional, menos passional, e que tem, né, pessoas com, inclusive, uma certa vivência, ou pelo menos uma curiosidade histórica, né, de procurar dados das décadas anteriores à entrada do governo Lula, né, ao início do governo Lula, e que tem, então, um comparativo, vem com esse discurso muito forte em torno desse não ao que nós passamos, ao que teríamos passado, né, nessa visão, nessas avaliações aí, em termos econômicos, políticos, num governo de direita, né? Até então, início dos anos 2000, ali quando o presidente Lula, o então presidente, assumiu. E a partir de agora, né, temos então todo esse histórico aí do governo PT, né, petista no país. E, claro, o outro lado também tem seus argumentos. Então, estamos aí nesse peso, né, nesses dois pesos que não se equilibram num debate mais profundo. Como vocês veem essa questão? Bom, cara, eu tenho uma posição aqui há muito tempo já, não é tanto tempo assim, mas quase uns 3 anos que eu estou aqui no programa, que eu acho que o PT foi muito útil ao país, né? E até reforcei isso no intervalo, na oposição, até chegar ao poder. O PT fazia um papel de oposição fantástico, entendeu? O PT ajudou muito a melhorar o país, principalmente porque no PT não havia acusação de corrupção. Nos outros partidos todos existiam. O PT não tinha, né? Aparentemente, até o PT chegar ao poder, era um partido de vestais, né? Só que o poder, uma estrutura, quer dizer, uma coisa, falar é fácil, ter toda uma tradição de oposição com o PT, cujas bases teóricas, eu não estou dizendo que ele praticou um governo de esquerda, mas as bases teóricas eram de esquerda, ele conseguiu isso, muitas coisas ele conseguiu evitar, né, e propostas melhores foram elaboradas, né, e a população compreendeu isso, né, tanto compreendeu que inclusive votou no PT. Votou no PT e o PT chegou no governo. Agora, em chegando ao governo, acho que 2 coisas aconteceram. Por um lado, todos os outros partidos, que eram de centro alguma coisa, mas sempre mais para a direita, não tinham cacuete nenhum de oposição. E o PT formado na velha política, começou a fazer alianças, como a aliança histórica com o PMDB. E a gestão do PT, por mais que se diga que seja de esquerda, na verdade ela não foi. Houve avanços sociais, mas se nós pegarmos o primeiro mandato do Lula, foi exatamente igual ao do Fernando Henrique Cardoso. Não mudou absolutamente nada. Economicamente, a meta era segurar a inflação, entendeu? Porque imagina, ou mais ainda, se manter no poder. Porque se a inflação descambasse de novo, o PT não conseguiria se sustentar no poder. Então, era primeiro preservar a herança, que se falava que era herança maldita, mas não era, que era
bem dita, né? Porque a herança do Fernando Henrique Cardoso principal foi essa, foi a estabilização de preços e o controle da inflação. A partir daí tudo passou a ser possível. E aí o PT teve, né, e o Lula foi favorecido e teve, os programas sociais foram melhorados, ampliados, etc. e tal, e o Lula e o governo dele teve uma grande popularidade. Só o que aparentemente aconteceu é um problema de gestão que já vem do segundo governo Lula, né, compromissos acima da Copa do Mundo, etc. e tal, e que isso foi passado reto, né, e as finanças públicas chegaram numa situação incontrolável, como é que nós temos hoje, né? E aí começaram a aparecer escândalos, quer dizer, má gestão, principalmente o problema do PT, no meu ponto de vista, é de má gestão, ou gestão fraudulenta em alguns casos, e exatamente por isso, porque não tinha experiência em gestão. Então, por isso que eu acho que dá para a gente tirar uma lição positiva desse episódio todo, né? Eu não vou dizer que é pós-PT, porque eu não posso dizer se pode haver um impeachment, novas eleições, e o PT eventualmente até ganhar essas eleições. Hoje é muito pouco provável que isso possa acontecer. Então o que eu acho que essa cúpula do PT, que é um PT que eu acho que a gente tem dentro do partido pessoas como Tarso, né, e outros que fazem uma leitura crítica do partido e falam inclusive em refundar o partido, e nós temos aqueles que se agarram desesperadamente ao velho PT, que eu acho que isso tem que ser superado, que é o PT do Lula, do Bezoini, desse pessoal que se agarra ao poder. Eles não são de um partido, eles não têm uma proposta partidária, eles têm uma proposta pessoal, do meu ponto de vista, que é se manter no poder. E aí é que o Lula entra nesse processo todo para segurar esse grupo no poder e tentar dar uma sobrevida ao governo Dilma. Essa é a minha avaliação. Porque o Lula é o vetor de tudo isso, né? Obviamente. O Lula foi a pessoa que viabilizou essa construção de projeto de domínio de poder político, econômico e de manutenção no poder do PT. Não teria outra pessoa com esta capacidade de fazer isso, né? E ele simbolizava a esperança, né, quando chegou ao poder. No primeiro mandato até passou razoavelmente, né? Acho que passou razoavelmente. No segundo mandato começa essa questão do comprometimento das finanças públicas e aí hoje se vislumbra que talvez esse comprometimento tinha segundas intenções, tinha outros interesses, o favorecimento dos empreiteiros, que agora se sabe que já havia problemas, já havia desvio de recursos e agora isso fica mais claro, o porquê de tantas obras, a necessidade de tantas obras. Os tribunais de contas rotineiramente apontando que os aditivos dos contratos não se justificavam, que as obras estavam orçadas no valor e depois precisavam ser os valores complementados para o término das obras, então já tinha um propósito, né? Isso já existia em algum momento, mas não era de conhecimento público, né? E o que acontece agora? A Operação Lava Jato começa a desvelar, né, essa questão, começa a desnudar, né? Tiramos o véu dessa corrupção, enfadonha, que choca, né? Porque ela é bilionária, né? E aí começa a se ver que todos esses conchavos políticos tinham também esse mesmo fundo, né? Todos os partidos estavam se beneficiando disso, né? Então há uma necessidade de paralisar agora para ver o que acontece, mas o governo não pode parar, ele não pode parar para pensar. Então esses petistas históricos que o professor Pereira fala, e aí os petistas aqui do Rio Grande do Sul, como o Tarso, como o Olívio, que estão, de certa forma, inconformados com o que está acontecendo, não têm voz dentro do partido, não dominam o partido. Perderam espaço. O partido é comandado por o próprio silêncio deles é um silêncio crítico, né? Professor Lissandro, o professor Pereira falava da questão administrativa, o senhor que vem de um curso de administração, qual é a sua visão sobre isso? Nós já, em alguns momentos anteriores, nós falamos essa questão da gestão pública, não é? Da administração em si, do que é público. Hoje nós não temos administração pública. Infelizmente, no Brasil, hoje, as coisas são feitas à vontade das pessoas que estão à frente. Quantos projetos nós, nos últimos anos, verificamos que governos estaduais e federais construíram, mudando o seu foco, eles simplesmente deixaram de ser desenvolvidos. Não há grandes obras que foram feitas para fomento da inovação, do empreendedorismo, quando assumiu o outro lado, simplesmente se terminou com esses projetos. E isso hoje é, talvez, um dos principais problemas que nós temos hoje no nosso sistema. Nós não temos uma clara divisão entre o que é administrar a máquina pública e o que é fazer política e buscar investimentos e trabalhar ambientes de forma a desenvolver sustentavelmente. Nós temos um imbróglio aí que os interesses privados, no caso aí os contratos com grandes empresas,
temos que gerar novas obras para isso ser viável. Se nós andarmos por esse Brasil, aí nós vamos ver quantas obras sem cabeça, que não tem função. Nós temos quantas rodovias duplicadas em trechos de 2, 3 quilômetros, que duplicam nada, coisa nenhuma. Essas coisas começaram a aparecer mais no governo do Dilma. Exatamente. No governo final do governo, mas elas são anteriores, porque se a gente olhar a questão das refinarias... Esse talvez é a herança maldita. Lá de Pernambuco. Do Fernando Henrique. Abreu Lima. Todas essas aí. Todos tiveram problemas. Essa é a herança talvez maldita de todo o processo. É não ter coerência no investimento e o dinheiro termina. E o dinheiro terminou agora. Aí talvez tem uma coisa, aí talvez é o próprio, digamos assim, os quadros, né? Porque houve também um aparelhamento do setor público, muito forte, com militantes, né, despreparados para exercer esse tipo de função. Então tem, de fato, eu acho que tem razão nesse sentido. Em grande parte isso apareceu mais a questão de gestão, mas eu acho que tem a questão de macroeconômica, né, que essa também nunca foi resolvido direito, né? Na verdade, a gestão macroeconômica, ela ficou no meio do caminho, né? Não sabia se fazia uma gestão, digamos, como supostamente seria o ideário do Partido dos Trabalhadores, né? Uma gestão no sentido de maior repartição de renda e tal. Esses programas sociais não foram programas de repartição de renda, porque, na verdade, aqueles que estão no andar de cima nunca ganharam, o próprio Lula disse isso, nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Se a gente vai ver, a distribuição de renda, ela realmente não mudou. Houve o pessoal que saiu da linha de miséria, passou para a pobreza, de fato isso houve, Bolsa Família, são programas importantes, entendeu? Mas ele não mexeu, o PT não foi um programa revolucionário, né? Nunca pressupôs uma substituição, uma gestão dos trabalhadores, como supostamente seria o partido. Eu acho que não houve essas mudanças. E o que houve foi exatamente isso. Um descuido com a parte de finanças, que isso é fatal. Achando que o recurso nunca ia terminar. E dou continuidade nisso. E o que acontece hoje? A gente fala muito que nós estamos passando por uma crise econômica. Mas nós conversávamos antes do programa, que a crise econômica hoje é muito mais gerada pela crise política. Porque hoje quem está um pouco mais próximo do setor produtivo sabe que as empresas estão paradas. Não se faz investimento algum. Não se produz nada mais do que o estritamente necessário. O modelo econômico do PT é um modelo econômico já aplicado em países capitalistas, que a gente podia até dizer que seria um modelo de política econômica de direita. Porque o programa de metas de inflação, né, de segurar a inflação, pressupõe uma política, de certa maneira, recessiva. E o grande problema do governo é que ele não pode fazer essa política recessiva de ajuste do setor público, porque politicamente não consegue. Veja o caso agora do ministro anterior, Joaquim Levy, saiu, e qualquer um que entrasse não conseguiria fazer. Aí entrou o Nelson Barbosa. O Lula já está trombando com o Nelson Barbosa, que se por acaso o Lula entrar, o que o Lula vai querer fazer? Ele vai querer fazer uma política de se manter no poder, ou seja, de fazer gastos e mais gastos, benefícios, não vai avançar com a reforma da Previdência, não vai empurrar com a barriga, e isso daí vai levar a uma situação insustentável do ponto de vista econômico. Não tem saída. Sabe quem poderia se beneficiar desse tipo de política com o Lula lá? Os estados, como o Rio Grande do Sul, que hoje passam por um momento muito difícil. Certamente. Com certeza conseguiriam renegociar sua dívida. Mas isso já estava acontecendo. Acho que hoje já está acontecendo, mas certamente as cláusulas muito mais poder. Lembrando que hoje é o dia 15 de março. Isso. Mas aí não resolve aquilo. Sabe por quê? Porque o déficit do setor público federal vai ser muito maior ainda. Se o setor público federal não tiver superávit primário, como é que o setor público vai rolar essa dívida? Vai pagar os juros, vai ter que botar os juros lá nas alturas, isso aí vai aumentar mais ainda o desemprego. O capital internacional, nesse cenário de não receber o seu dinheiro, pode ir para fora, aí nós vamos começar a ter problema de balanço de pagamentos, quer dizer, a crise econômica ela vai se tornar cada vez... Porque se perder a credibilidade, na economia tem que haver credibilidade no sistema, e isso está praticamente perdido. Mas professor, a ponto que as agências, né, estão reduzindo, né, o nível de confiabilidade no país no momento que eles reduzem a nota atribuída ao Brasil. O Lula acha que trazendo um sujeito com perfil de direita, ele quer trazer o Henrique Meirelles de novo, entendeu?
Isso não vai resolver, tu botar o cara de direita... Porque o mercado em si está muito resistente à percepção de mudança. Tanto é que nós temos grupos de empresas aí propondo congelamento de salários. Não, o mercado até funcionaria. Tu bota o Rick Meirelles, a bolsa sobe, o dólar cai. Durante uma semana, mas depois... Aliás, estamos falando, né, sobre o tópico da economia e dessa crise econômica que decorre, segundo a avaliação do professor Lissandro, dessa crise política. E o professor fala em alguns termos, né, mais técnicos, assim, tipo superávit primário. Eu convido o senhor sempre a nós né, termos em mente a tradução, é simplesmente a diferença entre o governo arrecada e o que o governo gasta. Então tem que sobrar um pouco, qualquer um de nós, né? Do que a gente recebe, o que a gente gasta, para poder pagar as prestações do crediário ou coisa parecida, que seria nesse caso, né? Seriam os juros, quer dizer, o governo tem uma dívida enorme, essa dívida está na faixa, acho que mais de 60% do produto, que é o que o governo fecha as suas contas, entendeu? Porque o governo arrecada menos do que ele gasta, então ele tem que gerar títulos para poder financiar essa dívida. Né? O governo do Estado também, só que o governo do Estado estourou tudo que podia fazer, então não tem mais condição. Tem limites para isso. E o governo federal também faz isso. Né? Só que se ele não sobrou um superávit para pagar os juros, né, como é que os credores vão se sentir? E se o governo decretar, por exemplo, uma moratória? Não tem mais condição de pagar, como já aconteceu no passado, lá no início da década de 80. Aí que a vaca vai para o brejo mesmo. Então não tem jeito, a saída... Não adianta botar alguém com uma visão de gasto, de esquerda, populista, tipo Lula, porque se botar qualquer governo, seja de esquerda, de direita, de centro, o que for, todos os economistas, a única saída é sanear as contas públicas. E para isso tem que fazer uma política recessiva, não tem outro jeito. Falamos de recessão, até uma possibilidade de moratória, né? Mas hoje, por exemplo, 15 de março, nós temos uma decisão do TJ impedindo o parcelamento dos salários, né, pelo governo do estado aqui no Rio Grande do Sul. E aí, realmente, nós temos uma situação em que não sabemos como vai se desenrolar. Eu acho muito estranho essas decisões, porque elas não são cumpridas, não é? Porque na verdade é difícil. Embora tenha uma decisão, como o Estado vai ter recursos para pagar? Se tu não tem meios, tu não pode impor uma decisão. decisão. O Estado não repassa o valor da dívida da União ao bloqueio das contas e engessa a possibilidade. Um novo ciclo. Então, na verdade, cabe aos gestores públicos hoje se reinventarem dentro desse contexto, né? Tem que buscar novas alternativas para poder fazer a máquina funcionar. Quem tiver a melhor capacidade de se organizar, de buscar parcerias público-privadas, de, criar novas alternativas, vai conseguir superar essa crise. Porque enquanto o governo federal não organizar, os estados vão ficar penando junto. Essa questão dos estados, cara, é a mesma coisa. Nós podemos projetar isso para o governo federal. O que acontece no Rio Grande do Sul é uma crônica anunciada do que vai acontecer no governo federal. Quando o governo federal não puder mais ampliar sua dívida. Eu convido os professores a seguirmos com este debate, então, no próximo programa, na próxima semana, né? Gravamos um novo contraponto. Não voltamos à questão do impeachment, não falamos na questão das delações, né? Que hoje, mais um capítulo dessa... Mas é bem possível que no próximo programa a gente tenha muitas outras pautas aí possíveis. Para poder acrescentar aqui. Agradeço, então, a presença do professor Sandro Meiners, do curso de Direito, professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração, e também do professor José Maria Pereira, do curso de Economia aqui da Unifra. Nós voltamos, então, na semana que vem com provavelmente muito mais Lava Jato por aí. Até lá!